O marketing boca a boca é um dos marketings mais poderosos que existem. Por quê? Porque ele não tem custo de entrada, certo? Você já fez o seu cliente na máquina 1, ele já foi para a sua máquina 2 e ele propagou o seu trabalho para o amigo dele. Então não tem custo nenhum. Só que tem um problema, um grande problema que é o grande responsável por causar buraco na agenda. Se você não me conhece, eu sou o Marco Treviso, entrei no mercado da tatu em 1999 e pude ver todas as mudanças de mercado, vi muita coisa acontecendo de lá para cá. E justamente por ter passado por todo esse background, eu consegui juntar algumas ferramentas ao longo do tempo e eu quero compartilhar com vocês agora. Como o Gustavo falou, eu vou tentar colocar o máximo de conteúdo possível no tempo que eu tenho. Então, pessoal, peguem papel, peguem caneta, eu vou fazer algumas perguntas reflexivas para vocês e eu quero justamente que vocês acompanhem isso, tá? Se vocês tiverem dúvida, anotem essas dúvidas que mais tarde eu vou abrir então para tirar dúvida direto. E essa é a oportunidade de você ter uma dúvida respondida que pode resolver de fato o seu negócio, pode resolver de fato a consistência da sua carreira em uma mentoria praticamente gratuita. Claro que você está pagando com o seu tempo e eu valorizo muito o seu tempo de estar aqui agora, que para mim é o ativo mais poderoso. Então eu vou te dar alguns minutinhos para pegar papel e caneta, ganhar bastante presença, bastante atenção e vamos ficar focado nessa hora que vai ter esse workshop para que a gente consiga então extrair o máximo de valor, tá bom? Vamos que vamos, vamos que vamos. Papel e caneta, 10 segundinhos aí para você pegar e vamos que o jogo vai começar. Pronto, vamos lá, vamos que vamos. Eu gostaria de perguntar para você uma coisa, que você fizesse essa reflexão. Você acredita que hoje, nesse mundo digital, onde as coisas estão realmente em velocidade alucinada, fazer marketing é um diferencial ou fazer marketing é um passaporte de entrada para você conseguir manter o seu negócio no longo prazo? Eu costumo sempre dizer que marketing hoje em dia não é mais diferencial. O marketing ele é a única opção. E eu vou trazer para você aqui conhecimento de campo de batalha, tá? Talvez, eu não sei quanto tempo você tem como tatuador, como tatuadora, como gestor de estúdio, e talvez você já possa ter tido alguma experiência com marketing ao longo da carreira. E muitas vezes essa experiência pode não ter sido muito boa. Lá nos anos 2003, por exemplo, eu já estava estudando isso, como aplicar isso no mercado. Eu já fiz panfleto, eu já fiz revista, eu já participei de inúmeros programas de TV. O estúdio que eu trabalhava, inclusive, a gente já fez outdoors. Então nós já experimentamos várias coisas, inclusive contratar agências, contratar construções de site. E o que aconteceu de um tempo para cá, né? Nessa linha do tempo de lá até aqui? Aconteceu que muitas vezes a linguagem que era levada para o tatuador não funcionava. Funcionava no mundo externo, funcionava para outros negócios, mas para nós tatuadores não funcionava. E foi aí então que eu criei o método, tá? Hoje eu posso te dizer, te assegurar com toda certeza que eu sou o criador do primeiro método de marketing e negócios para tatuadores, tá bem? E isso é o quê? É somado todos esses anos de campo de batalha na tatu com todas essas mudanças de mercado e também, evidentemente, inúmeros cursos e estudo que eu fiz de marketing, growth marketing, underground marketing, neuromarketing, uma pilha de livros que eu tenho. Só no ano passado foram mais de 3.500 páginas de estudo. Tudo isso para que eu conseguisse então sintetizar e trazer até você esse conteúdo. Por isso é importante que você ganhe muita presença. As questões que eu passar para você, anote, reflita, porque pode de fato mudar a sua carreira. Ao longo dos últimos tempos eu tenho ajudado inúmeros estúdios, tá? Resolvendo aí, ajudando a sair da falência e alguns tatuadores inclusive aplicando ferramentas que eu fiz e sendo chamado para trabalhar fora do Brasil. Então é muito importante que você ganhe presença. Marketing é muito além de postar nas redes sociais e a gente vai desconstruir alguns mitos aqui e vamos de fato trabalhar e entrar a fundo, tá bem? Vamos que vamos então, pessoal da live aqui do Instagram, legal, se vocês quiserem passar também para o YouTube, abram os dois canais, tá? Então vamos que vamos. Muitas vezes o tatuador ele foca completamente no estudo da técnica e isso é muito importante, mas você precisa entender que a técnica é somente um dos pilares, é somente um dos pilares que você tem que ter na sua carreira. Por quê? O que eu percebi ao longo dos últimos anos? Que independia de quão bom o tatuador era, quantos trabalhos bons ele estava fazendo e quanto de dinheiro ele estava ganhando. Praticamente todos os tatuadores que não se reinventaram não resistiram a crises de mercado e não resistiram a mudanças de mercado. E eu paguei por isso. Desde muito cedo, por exemplo, eu fazia
MySpace, MyFlog, Fotolog, Orkut, tudo isso eu já trabalhava nessa abordagem profissional. Mas sempre que tinha uma dessas mudanças de mercado ou mudança de formato de consumo do cliente, muitos tatuadores acabavam estando lá em destaque, lá em cima, e eles caíam por causa dessa transição. E isso só acontecia por um motivo, somente por um motivo. Por causa que eles só focavam na técnica. Então, se o diferencial que você tem hoje é somente a sua técnica, saiba que você não vai resistir à próxima mudança de mercado. E a própria pandemia provou isso. A própria pandemia provou, então, que muitos tatuadores que estavam lá em cima, ganhando bastante dinheiro, sendo bem reconhecido, teve essa mudança de formato de consumo e o negócio dele se abalou. E eu quero ter certeza que você esteja, depois desse workshop, blindada, então, para a próxima mudança de mercado. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Se o Instagram sair do ar amanhã, quanto tempo você acredita que você consegue manter o mesmo padrão de vida que você tem hoje? Se o Instagram sair do ar amanhã, quanto tempo você consegue ter o mesmo padrão de vida que você tem hoje? A mesma quantidade de cliente, a mesma quantidade de serviços entrando para você, a mesma quantidade de novos clientes que você vai então atrair. Presta bastante atenção. Se todo o seu marketing for depositado somente no Instagram, você está correndo um sério risco. Muitas pessoas e muitos profissionais perderam pencas de clientes e pencas de contato quando o Orkut, da noite para o dia, anunciou então que ele ia fechar as atividades. Eu mesmo perdi contatos, eu mesmo perdi clientes, eu mesmo perdi fotos importantes da minha vida. Então, a primeira coisa que você tem que saber, a sua estratégia de marketing, ela tem que correr fora das plataformas sociais. Você não pode ter o Instagram como o seu intermediário entre a sua estratégia de marketing e o seu cliente. Você tem que ter inúmeras formas, inúmeras táticas e estratégias para que você não dependa da plataforma. Você jamais deve construir o seu castelo em terreno alugado. Guarda isso que eu vou te falar. Você jamais deve construir o seu castelo em terreno alugado. Se você parar para pensar, tudo que você veio construindo até hoje, desde que o Instagram começou, e você está depositando tudo lá e ele decide fechar, você está correndo sério risco. Então você anote aí no seu caderno quanto tempo que você acredita que você vai durar se o Instagram se fechar hoje. Se ele fechar hoje, quanto tempo você dura dentro do mercado com esse seu marketing que você tem, com essa sua percepção de valor para o seu cliente. Vamos lá que vai ter mais dúvidas então. Eu vou ensinar algumas táticas, algumas coisas eu vou fazer um esboço aqui e vai aparecer então esse QR Code que vocês têm na tela. No final do treinamento, tá? No final da Tattoo Week, se você mandar um oi para mim através desse QR Code, eu vou mandar um material, um PDF sobre tudo isso que eu tô te passando. Então, já escaneia, já me manda um oi, que no final da Tattoo Week eu vou mandar esse material. Mas não deixe de anotar. Quando a gente está fazendo um treinamento, quando eu estou falando aqui com você, algumas chaves vão virar, alguns insights vão surgir. Eu recomendo que você anote tanto o conteúdo, quanto você anote também os insights, tá bom? Qualquer insight que você tiver, se apegue nessa primeira ideia. Não julgue se ele é bom ou se ele é ruim. Surgiu um insight, você se apega nessa ideia e depois você tenta sintetizar todo esse conteúdo que eu estou passando com o insight que você teve, colocando na sua carreira e na sua loja, tá bom? Anote aí nesse momento 4 funções principais que as redes sociais têm. Lembra que eu falei que marketing não é Instagram, marketing não é rede social. Rede social ela tem funções específicas, ela é uma plataforma de distribuição, é onde você coloca a sua mensagem com algumas finalidades. E eu anotei aqui 4 funções específicas que ela tem, que ela vai te ajudar então você a implementar no seu marketing. Vamos lá. Função número 1, atrair os melhores clientes. Exatamente, como tatuador, como tatuadora, como body piercer, como profissional do meio da tatu, eu sei que provavelmente você tem sérias dificuldades com clientes que não te valorizam, com clientes que não pagam o seu preço. Então, a plataforma, ela tem, seja Instagram, seja Facebook, seja TikTok, seja LinkedIn, seja o seu próprio website, ele tem a função de atrair clientes. Essa é uma das 4 funções. E atrair os melhores clientes. De nada adianta você ter um crescimento horizontal, trazendo muito volume, se esse volume não tem qualificação. Então, anota aí, ponto número 1, atrair os melhores clientes. E nesse treinamento, eu vou te dar ferramentas para que você comece, então, a atrair esses melhores clientes, tá bom? Ponto número 2, amplificar o seu alcance. Como eu falei, alcance não é nada sem qualificação.
Mas primeiro você tem que estudar estratégias e você tem que bolar um sistema para que você consiga então ampliar o seu alcance. As redes sociais são incríveis para você ampliar o seu alcance, principalmente se você usa tanto conteúdo orgânico quanto ferramentas de tráfego de impulsionamento. Mais pra frente aqui eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ganha bastante presença. Ponto número 3, aumentar o seu valor de marca. Aumentar o seu valor de marca. Pensa comigo, o que uma marca precisava antes das redes sociais para ela ter destaque? Ela precisava fazer anúncio no rádio, ela precisava fazer anúncio nos jornais, anúncios em revistas especializadas. Eu fiz inúmeros anúncios, Metalhead Tattoo, Tatuarte, Arte e Comportamento, revistas internacionais, aquelas revistas de bairro mesmo, eu sempre fiz muito anúncio. E qual que era o grande problema? Era um investimento muito alto para você sair um pequeno pedaço de texto nessas páginas. Se a gente for falar de rádio, se a gente for falar de TV, é um investimento absurdamente para atingir um público que não é qualificado. E as redes sociais, elas conseguem então te trazer qualificação desse público. Esse é o grande lance. Então você ganha alcance, mas você consegue ganhar também qualificação. Ponto número 3, aumenta o valor de marca. Então quanto melhor você fizer o seu brand, quanto mais você conseguir vender a sua marca, você vai atrair os melhores clientes e você vai ganhar alcance. Começa a pensar agora quais são as coisas que aumentam o seu valor de marca. Será que é fazer um vídeo com uma videoprodutora? Será que é você realmente fazer filmagens do seu estúdio, mostrando a qualidade do seu estúdio? Será que é você colocar um pouquinho do seu lifestyle? Tudo isso pode aumentar o seu valor de marca. Mas lembre, você aumenta o seu valor de marca quando você conecta aquilo que você entrega com o desejo do cliente. De nada adianta esse valor de marca que você está acreditando, que está comunicando, se trata só de você e não se trata da percepção de valor que o seu cliente tem sobre você, tá? E o último aspecto aqui é relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente, de longe, um dos mais negligenciados nos dias de hoje. As pessoas se preocupam brutalmente em como fazer a atração do cliente e elas esquecem drasticamente de como fazer o relacionamento com o cliente. E as plataformas sociais é uma forma absurda de você fazer o relacionamento com o seu cliente e ganhando presença para quê? De forma gratuita. Entendam uma coisa. As redes sociais estão oferecendo todo esse suporte. Eu estou aqui na minha live do Instagram, a gente está aqui no YouTube, de forma gratuita. Esse é o grande lance, hoje você consegue fazer tudo isso. E eu já quero aproveitar esse gancho para te falar, sempre que o algoritmo muda, sempre que a plataforma faz alguma mudança, o mercado costuma a se revoltar contra ela. Costuma se revoltar porque ela não está mais entregando conteúdo gratuito, mas lembre-se, ela é gratuita. Então você tem que jogar o jogo dela, você tem que entender o que ela faz, você tem que entender o que ela pede e qual relevância que você tem para ela e armar esses 4 pontos que eu acabei de falar e implementar nessa plataforma social que hoje em dia o Instagram é o mais usado para tatuadores. Mas aí é um hack muito importante. Se o seu público tem entre 40 e 50 anos, você trabalha com um ticket mais alto, esse público ainda está muito mais no Facebook do que no Instagram. Então ele está em migração do Facebook para o Instagram. Talvez não seja o melhor negócio você colocar toda a sua estratégia no Instagram, você dividir entre Facebook e Instagram. Lembra que eu te falei, não se trata somente de você, se trata principalmente do seu cliente. Então tenta pensar esses 4 pontos que eu coloquei para você e eu vou repetir como que você consegue então implementar e aonde você consegue colocar. Vou repetir para você agora, tá bom? 4 pontos fundamentais das redes sociais, 4 funções que você pode usar no seu negócio e na sua profissão a partir de já. Número 1, atrair os melhores clientes. Número 2, amplificar o seu alcance. Número 3, aumentar o seu valor de marca. Número 4, relacionamento com o seu cliente. Legal? Vamos que vamos, tá bom ou bom? Mandem os feedbacks de vocês, mandem as dúvidas, anotem e eu vou pedir para a produção então depois me mandar essas dúvidas porque eu adoro responder aquilo que você tem, tá bom? Vamos que vamos. Ok. Eu falei sobre aumentar o valor de marca, mas o que você pode fazer para aumentar o seu valor de marca? Como eu disse, pensar em toda essa estratégia de branding, toda essa estratégia de valor percebido, como criar vídeos, como criar postagens mais bonitas, como investir nas suas fotos, isso é básico, tá? O que eu vou te passar de marketing aqui não é a hora para você postar na rede social. Obviamente, se você me perguntar, eu vou te responder. Eu vou te responder com fundamentos profundos, eu não vou te responder com achismo, tá? Então, o que a gente vai falar aqui é mais estratégia de atração, como que você faz um marketing que você mantém o seu negócio consistente no longo prazo. Como eu já expliquei, o seu marketing ele tem que funcionar por fora das plataformas, não dependendo somente dela, usar ela como um intermediário, mas nunca depositando tudo para ela, tá bom?
E o valor de marca, quando a gente fala de postar foto bonita, quando a gente fala do seu valor de marca, é você fazer somente resultados do seu trabalho, você apenas fazer alguns vídeos. Isso é importante? Mas isso é básico. Aumentar o seu valor de marca não é somente colocar coisas bonitas, e principalmente coisas bonitas a partir dos seus olhos. Tem que vir também a partir dos olhos do cliente. E eu pontuei algumas coisas aqui que aumentam o seu valor de marca, tá bom? Eu vou fechar agora a live do Instagram e vamos correr para o YouTube, para o canal do Tatuíque no YouTube, que a live vai continuar lá, tá bom? Valeu, um forte abraço, obrigado por vocês que estiveram aqui no Instagram. Vamos que vamos. Uma das coisas que aumenta muito o seu valor de marca é você se posicionar de forma diferente. Anota aí, se posicionar de forma diferente. Lembra que a gente falou a respeito, então, de fazer trabalhos ali na época do julgamento com uma abordagem diferente, não pegar uma tendência que foi vendida numa convenção e todo mundo tentar replicar ela para ganhar o troféu na próxima convenção. Isso você não tem um posicionamento diferente. Quando o seu posicionamento é igual da sua concorrência, anote isso que é muito importante. Quando o seu posicionamento é igual da concorrência, a única maneira que o cliente tem entre escolher você e escolher o seu concorrente é o preço. E obviamente, se o seu concorrente tem o preço menor, independente da qualidade dele técnica, porque o cliente não consegue enxergar a técnica do mesmo jeito, ele vai pelo preço. Isso acontece porque as pessoas estão brigando pelo mesmo posicionamento. Então, você precisa criar diferenciações baseados em como você se posiciona como tatuador, como tatuadora, como body piercer, como estúdio, para que na mente do seu cliente você seja diferente. E quando você é diferente, você pode subir a sua barra de preço perante ao seu concorrente, porque ele está vendo esse diferencial, tá bom? Essa é a grande sacada. Se você não aumenta o seu valor de marca se diferenciando, ele vai te escolher por preço, e se abrir outra pessoa, ele vai cada vez mais te trocar por preço. Anota isso. O cliente que te escolhe por preço te troca. Então, de uma vez por todas, você tem que abrir mão de cobrar preços baratos. Barato que eu digo é muito relativo para a sua realidade, a realidade do seu cliente. Tentar vender coisas muito parecidas com o que o mercado já está mostrando. É óbvio que você tem que pegar tendências e modelar essa tendência, mas jamais estando de uma maneira que aquilo que ele encontra no seu estúdio, no seu negócio e no seu trabalho, ele encontre em vários outros estúdios, em vários outros negócios. Porque senão a unidade de medida dele sempre será o preço, tá bom? Outro aspecto fundamental, criar materiais poderosos, conteúdo poderoso. Não adianta você só postar resultado do seu trabalho. Quando você entra no Instagram, quando você olha ali referente a outros tatuadores, todos estão fazendo o quê? Postando o resultado do trabalho. Mais uma vez eu vou falar. O nível de conhecimento técnico que o cliente encontra tem um platô. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem, tá? Eu acredito que aquela câmera dá para capturar, qualquer coisa eu mostro para vocês aqui. Existe uma linha e essa linha é o platô do cliente. Platô do cliente. Nós, artistas, o que nós conseguimos? Você faz um trabalho, você começa a refinar, você começa a estudar, você começa a fazer o workshop técnico, seu nível vai subindo. Seu nível vai subindo. Você desenha todo dia, você produz série de desenho, você estuda novas tecnologias, iPad, mais workshop, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chegou aqui, passou do platô do seu cliente. O seu concorrente faz a mesma coisa. Ele vai estudando técnica, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai fazendo workshop, vai participando de convenção, vai ganhando prêmio, passou o platô do cliente, pumba. Esse é o ponto que o cliente consegue identificar a diferença técnica entre você e o seu concorrente. E o que a gente continua fazendo como artista para o resto da vida? Estudando, estudando e estudando, refinando a arte, refinando e refinando. Só que você começa a subir para um nível que você explodiu o platô do cliente. Então, não importa o quão descolado você esteja do seu concorrente, não importa se você está muito nadando de braçada acima dele e você percebe, os seus colegas de trabalho percebem, você ganha muitos prêmios na convenção, os outros artistas começam a valorizar você. Se você explodiu o platô do seu cliente, você e o seu concorrente é igual. E sabe o que acontece?
O seu concorrente, ele começa a subir outras réguas no platô do seu cliente. Ele começa a fazer um atendimento melhor, ele começa a ter um ambiente mais agradável, ele começa a ter mais paciência com o cliente, ele começa a dar mais feedback, a colher feedback do cliente, a criar experiências melhores e ele vai subindo a régua. E você está só preocupado com a técnica lá em cima, nadando de braçada, enquanto ele atingiu várias vezes o nível de expectativa do seu cliente. E aí o que acontece? O tatuador olha um outro tatuador tecnicamente muito inferior e não entende por que o trabalho dele não está sendo valorizado como o concorrente. E por que os clientes estão indo no concorrente se o concorrente tecnicamente é inferior a ele? Isso acontece porque você está focando somente na sua técnica e você explodiu o platô do cliente com uma coisa só, enquanto o seu concorrente trabalhou inúmeros e inúmeros artifícios: marketing, atração, valor de marca, experiência do cliente, e muitas dessas coisas eu estou falando aqui e eu vou falar até o final do treinamento, tá bom? É muito importante que você entenda isso, isso é fundamento básico. Se você não entender esses fundamentos básicos, não adianta qualquer coisa que você colocar em cima. É a mesma coisa se um engenheiro vai construir uma casa, se ele vai construir um prédio. Se ele não fez uma fundação sólida, ele não consegue subir 2, 3, 4, 5, 10 andares. Agora, quanto mais robusto esse conceito está enraizado, ele pode subir 100, 200, 500 andares, que ele não vai ruir na tempestade, não vai ruir na ventania, não vai ruir de maneira nenhuma. E o que acontece é que a maioria dos artistas, ao longo do tempo, construiu isso baseado em castelo de areia, porque focou somente em um atributo. É só você olhar a linha do tempo da tatuagem, você vê artistas subindo e descendo, subindo e descendo. Como eu falei, estudar técnica é muito importante, mas é só uma dessas colunas que vai subir o seu edifício. Então, se você quer estar consistente ao longo do tempo, você tem que pensar na sua técnica, você tem que pensar no seu marketing, você tem que pensar na gestão do seu negócio, você tem que pensar na sua mentalidade e você tem que pensar nisso aqui, humano com humano. Porque quanto mais você se distancia do fator humano com humano, menos as pessoas querem se manter conectadas com você no longo prazo, tá bom? E agora a gente vai fazer um raio-x. Eu vou mandar 4 perguntas para você se fazer, anotar aí no papel um raio-x para saber então como que você está nesse jogo referente a tudo que eu falei nesse primeiro bloco, tá bom? Vamos lá, questão número 1. Quais são os fatores decisivos para que os seus clientes escolham você hoje? Anote aí. Anote todos os fatores que você acredita que são decisivos para o cliente te escolher hoje. Será que ele só te escolhe pela técnica? Será que ele te escolhe pelo atendimento? Será que ele te escolhe pela paciência que você tem com ele? Seja sincero. Agora é aquela hora de você colocar a mão na sua ferida, porque você só pode mudar e você só pode melhorar o que você enxerga. Se você negligenciar esse raio-x, com toda certeza você não vai conseguir tomar as primeiras ações de mudança. Imagina que você tem uma fratura e você não vai até o ortopedista e não faz esse raio-x. Vai demorar muito para você se recuperar e você nunca vai se recuperar de uma forma consistente. Sempre vão ficar marcas ali. Então é preciso olhar o raio-x para entender aonde está o problema, para que você vire a chave então e resolva esse problema, tá? Questão número 2. Eu estou precisando convencer muito meus clientes na hora de fechar o trabalho? Presta atenção. Se você está precisando convencer muito o cliente na hora de fechar o seu trabalho, existe um fator, somente um fator que está acontecendo. Você não está fazendo um marketing eficiente. Você não está fazendo um marketing eficiente. Fazer marketing não é postar foto na rede social, é não postar foto de ostentação, é não mostrar somente o seu lifestyle. Fazer marketing é um conjunto de estratégia. Estratégia de atração, estratégia de qualificação, estratégia de brand, estratégia de valor percebido, aumento de valor percebido. Então, a pergunta número 2 é: estou precisando convencer muito meus clientes na hora de fechar o trabalho? Se você estiver precisando convencer muitos clientes, é porque alguma coisa está errado na sua linha do tempo, da hora que o cliente tem o primeiro contato com você até a hora que ele chega para pedir o preço para você.
Essa janela é a janela que você tem que construir o seu valor dentro das suas ferramentas e alicerces de marketing. É do momento que ele te olha no primeiro ponto de contato até o momento que ele faz o contato de fato com você via e-mail, via WhatsApp, via telefone ou dentro da sua loja. Porque esse é o momento que ele tem que ter visto o seu valor de marca, o seu valor profissional aumentado, para que você não precise ficar naquele jogo aquele jogo de ficar tentando convencer, aquele jogo dele ficar barganhando. Então, se hoje você tem clientes que você precisa ficar negociando para fechar, ganha bastante presença, porque essa parte de trás do game provavelmente não está agindo com a mesma eficiência que ela deveria. Número 3. O que mais eu posso fazer a partir de agora para comunicar aos meus potenciais clientes que eu sou a melhor opção? O que mais eu posso fazer a partir de agora para comunicar para os meus potenciais clientes que eu sou a melhor opção? Se a única maneira que você comunica que você é bom é por causa da sua técnica, lembre-se desse carinha aqui. Lembre-se do platô do cliente. Você precisa criar muitos outros alicerces para colocar na mente dele que você é a melhor opção. E agora, número 4, como eu posso aumentar a percepção de valor da minha marca na mente do cliente? Descreva todas as formas que você acredita que você pode aumentar a percepção de valor da sua marca no seu cliente, tá bom? Aqui eu vou precisar ficar muito atento à produção, ao tempo que eu tenho, porque normalmente eu estouro o tempo. Então eles vão precisar me avisar. Quanto tempo a gente tem? Mais uma meia hora, 40 minutos? Beleza. Vamos que vamos. Como eu expliquei para vocês no começo da live, eu criei um método de marketing para tatuadores, um método de marketing realmente fundamentado em alicerces sólidos, tá bom? Não é baseado em achismo, não é baseado em dicas, não é baseado em coisas que funcionam numa fase e se muda alguma coisa, ela não funciona mais. O método, ele resiste ao longo do tempo. Tudo que eu te passei até agora é fundamentado em um método. O método resiste ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então, o que eu vou te passar agora, o que eu estou te passando nesse treinamento, ele funciona tanto para um estúdio pequeno, quanto para um estúdio grande, tanto para um artista que já tem uma longa caminhada, quanto para quem está começando na tatuagem, quanto para quem ainda está em fase de transição. O método, ele é aplicável em várias e várias situações e ele resiste ao teste do tempo. E agora eu vou apresentar para vocês um conceito que foi fundamentado, o meu método de marketing para tatuadores e que tem ajudado brutalmente a mudar a vida de inúmeros e inúmeros artistas. Esse método, ele foi tão poderoso que inclusive eu tive que abrir uma segunda empresa onde eu ensino hoje outros tipos de empreendedores de outros mercados. Por quê? Conforme eu fui dando consultoria e os meus clientes tatuadores começaram a ter resultados, o estúdio deles começaram a mudar e os seus vizinhos começaram então a ver isso e perguntaram o que estava acontecendo, que ele tinha dado então um crescimento notável. E ele explicou o que fez a minha consultoria. E eu comecei a perceber que o meu método podia ser aplicado para outros negócios. E foi aí que então eu abri a Mind Lotus, que é a minha empresa, mindlotus.com.br. Lá fala de todos os meus programas e treinamentos, e a Trevision Media, que eu cuido de outros mercados. E eu só falei isso para você entender realmente que se você implementar o que eu vou te passar agora, se você ganhar bastante presença e implementar, não tem como o seu negócio não mudar e não tem como algumas chaves não virar a partir de agora, tá? E esse método que eu inventei, ele está fundamentado no conceito das duas máquinas. Anotem aí, o conceito das duas máquinas. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora, que isso pode mudar o seu jogo. As duas máquinas que você tem que ter no seu negócio. E o que são as duas máquinas? Todo negócio precisa ter duas máquinas. Máquina 1 e máquina 2. Máquina 1 é a máquina responsável pela atração de clientes. E a máquina 2 é a máquina responsável pela fidelização de clientes. Mas por que temos que ter duas máquinas no nosso negócio? Talvez você já tenha passado por uma situação na sua carreira, independente do tempo que você tenha, que ora tinha muito cliente na sua agenda, ora não tinha nada. Ora você estava dispensando o trabalho, ora você estava precisando garimpar e encontrar clientes para chamar. Isso significa que você estava trabalhando só com a máquina 1 ou só com a máquina 2. Qual que é o sintoma da máquina 1?
A máquina 1, ela é responsável pela atração dos seus clientes. Então, se você consegue atrair bastante cliente, mas você percebe que esses clientes não continuam com você ao longo do tempo, você só está operando com a máquina 1. Presta bastante atenção, máquina 1 é a máquina da atração. Qual que é o sintoma? Se você percebe que você tem bastante cliente novo, mas você não consegue ter esses clientes ao longo do tempo, você só está operando com a máquina 1. Máquina 2 é a da fidelização. O que acontece? Acontece que você tem clientes que ficam ao longo dos anos com você, mas você tem inúmeros buracos na agenda, porque esses clientes não aparecem com a mesma frequência, até porque à medida que eles vão se tatuando, eles podem até indicar, e eu vou contextualizar mais isso, mas você não tem esse controle de quando ele vai indicar. E os buracos acontecem ou porque você usa muito a máquina 1, ou porque você usa muito a máquina 2. Então você precisa das duas máquinas. Máquina 1, atração, e máquina 2, fidelização. As duas funcionando 24 horas por dia. 24 horas por dia. E eu vou ensinar alguns conceitos aqui para te explicar como que isso funciona. Máquina 1, então, é a máquina responsável pela atração de clientes e ela precisa funcionar 24 horas por dia. Mas como que ela vai funcionar 24 horas por dia se você precisa tatuar, se você precisa se alimentar, se você precisa dormir, se você precisa aproveitar a sua família? Quando você gera conteúdo de qualidade no Instagram, o Instagram é uma plataforma que, por mais que esses conteúdos mudem com rapidez, ela gera uma certa biblioteca que as pessoas podem consumir durante esse tempo, o tempo que você não está presente. Quando você investe em estratégias de tráfego, estratégias de impulsionamento e, mais avançado ainda, campanhas de Facebook Ads, campanhas feitas pelo gerenciador de anúncio, você está aumentando a sua máquina de atração. Então você precisa de ter inúmeros pontos de contato para atrair novos clientes. E quando a gente fala de atração de novos clientes, você lembra que eu falei no começo desse treinamento? As pessoas só pensam em Instagram. Não, você pode ter Instagram, você pode ter Facebook, você pode ter YouTube, você pode ter TikTok, você pode ter a sua fachada do estúdio. Tudo que está no offline também tem a ver com as suas estratégias de atração. Atração não é somente no online, também no offline. Aqui ao vivo também. E aí, pessoal do Instagram, tudo bem? Live da Tatuíque, vamos que vamos, conteúdo denso. Se tiverem as suas dúvidas, anotem, manda para a produção que eu quero responder a dúvida de cada um que está aqui, tá bom? Você tem como anotar as dúvidas do chat, a galera pode perguntar, tá bom? Que daí a gente tira um block time para isso. Legal. Então, contextualizando, você precisa que entre clientes 24 horas por dia em todos os seus pontos de contato. Todos os lugares que você pode colocar a sua marca, a sua cara, o seu negócio, precisa estar funcionando 24 horas por dia. E quanto mais ponto de contato você tem, você ganha mais alcance e mais pessoas vendo você. Lembra que eu falei que uma das quatro funções das redes sociais era aumentar a escala horizontal de pessoas que te conhecem? Quando você tem muito ponto de contato, gerando muitas pessoas para te ver, você aumenta a potência de clientes olhando para a sua máquina 1, que é a máquina de atração. Esse é o contexto central dela. Você precisa ganhar bastante presença. Você não pode fechar essa entrada. Você não pode depositar somente o resultado de suas tatuagens, uma foto ou outra no Instagram, para gerar esse fluxo, porque esse fluxo vai ser insuficiente. E aí você vai entender por que não entra cliente no seu negócio. Clientes são o combustível do seu negócio. Vendas é o combustível do seu negócio e da sua carreira. Então você precisa ter clientes entrando todos os dias, tá bom? Seria muito difícil eu te falar, no tempo que a gente tem aqui, tudo que você precisa fazer para a máquina 1 funcionar. O meu treinamento de máquina 1, eu tenho um treinamento de 8 horas presencial de conteúdo denso, que eu explico cada parafuso, cada detalhe da máquina 1, para que você amplifique por vários pontos de contato. Só que se você não entender esse contexto central e começar a aplicar com o que você tem agora, não adianta você tentar ferramenta avançada, não adianta você comprar cursos extremamente caros de redes sociais, comprar cursos de marketing que não tem a ver com o nosso mercado, ou principalmente por profissionais que não são do mercado da tatu e tá tentando vender para você coisas sem conhecer o nosso campo de batalha. Essa é a grande sacada, esse é o grande lance, tá bom? Então entenda esse conceito. Máquina 1 precisa funcionar 24 horas por dia e ela precisa estar então expandida no máximo de ponto de contato que o cliente olha para você. Legal?
Enquanto a máquina 1 depende da atração, como eu expliquei, trazendo o máximo de clientes, o máximo de pessoas para os seus pontos de contato, para a sua marca, para o seu trabalho e para o seu negócio, a máquina 2 ela depende da fidelização. Então ela depende de todo o processo que acontece depois que o cliente comprou o seu produto ou o seu serviço. A partir do momento que ele entrou na sua loja, teve experiência com você, que se iniciou o relacionamento, comprou o seu produto e saiu, é quando funciona a máquina 2. E a maioria dos novos negócios e muitos negócios que são feitos apenas com alto investimento financeiro, eles se preocupam somente com a máquina 1. E o cliente entra e o cliente sai. Vocês conseguem olhar aí? O cliente entra e o cliente sai. E você precisa jogar esse cliente para a máquina 2. E o principal atributo para você jogar o cliente para a máquina 2 é uma palavrinha chamada relacionamento. Relacionamento. Ter relacionamento com o seu cliente não custa praticamente nada. Sabe o que custa? Boa vontade, empatia, humano com humano, paciência. Você querer algo, você fazer algo por ele sem querer nada em troca. Muitas vezes o tatuador só se lembra do cliente dele quando vai fazer outra venda. Quando o cliente chega até ele pedindo um orçamento. Você não tem que lembrar do seu cliente com ele chegando até você. Você tem que fazer relacionamento com ele para que você, a sua marca e o seu negócio esteja sempre na mente dele. Porque entenda uma coisa, se você não fizer o relacionamento da forma correta, outra pessoa que se relacionar com ele vai explodir o seu platô de técnica e vai conseguir então encantá-lo de uma maneira com que ele nunca vai deixar de estar com o seu concorrente e não com você. Então a máquina 2 ela é focada em relacionamento. O marketing boca a boca é um dos marketings mais poderosos que existem. Por quê? Porque ele não tem custo de entrada, certo? Você já fez o seu cliente na máquina 1, ele já foi para a sua máquina 2 e ele propagou o seu trabalho para o amigo dele. Então não tem custo nenhum. Só que tem um problema, um grande problema que é o grande responsável por causar buraco na agenda. E qual que é esse problema? Ficaram bravos com a live? Opa, de volta, valeu! Então, qual que é o grande lance? Qual que é o grande lance? Se você não faz a máquina 2, você tem buraco na agenda pelo seguinte. Você consegue controlar a qualidade do seu trabalho. Você consegue controlar a experiência que o cliente tem no seu negócio. Você consegue controlar várias e várias coisas que estão no seu escopo. Mas você não consegue controlar uma coisa. Quando o cliente vai te indicar para outras pessoas. E digo mais, quando ele vai voltar a fazer uma compra, uma tatuagem ou um piercing com você. Por isso, se você não mantém relacionamento na máquina 2, você não tem o controle disso. E quando você não tem o controle disso, você não sabe quando ele vai voltar para a sua máquina 1. E o método que eu criei, ele se trata justamente disso. Cadenciar a máquina 1 com a máquina 2 e criar nesse fluxo aqui o que eu chamo de esteira perpétua. Agora pensa comigo. Você tem uma máquina 1 que todos os dias tem gente olhando para você. Tem gente entrando em contato com você. Tem pessoas vendo a sua marca, vendo o seu trabalho, vendo o seu serviço, vendo a sua experiência, comprando com você. Esse cliente compra com você e ele vai para a máquina 2, certo? Por quê? Porque você iniciou um relacionamento com ele. Você precisa da esteira perpétua para tirar ele da máquina 1 e colocar ele na máquina 2. E não vender na primeira máquina e fazer ele sair. Quando você joga ele para a máquina 2, você vai ter esse cliente aqui. Você vai ter ele aqui. E esse cliente aqui sendo alimentado pelo relacionamento de excelência, anote isso, sem querer nada em troca. Relacionamento é humano com humano, não é querer nada em troca. Quem já fez algum curso com o Marco, quem já participou de algum programa da Mind Lotus, sabe que nós nos relacionamos com os nossos clientes sem querer nada em troca. Quem me acompanha, pelo menos aí ao longo de 2, 3 anos no Instagram, sabe que eu entrego conteúdo gratuito em escala, conteúdo denso, conteúdo que você não encontra nem pagando hoje em dia no mercado da tatu. E eu não quero nada em troca. Eu quero apenas me relacionar com você
E se um dia fizer sentido, se um dia você quiser realmente aprender um método que vai te colocar de uma maneira muito mais eficiente para lá, a gente vem e a gente se relaciona aqui e começa o nosso fluxo de máquina 1 e máquina 2. Então você precisa acumular o máximo de clientes que já passou pelo seu negócio na máquina 2 e manter um sistema de relacionamento muito poderoso, porque quando você mantém um sistema de relacionamento muito poderoso, duas coisas vão acontecer, anota aí, duas coisas vão acontecer, que é a recompra e a recomendação. Quando a sua máquina 2 está funcionando direitinho, acontece a recompra e a recomendação. E agora eu te pergunto, como que está a sua máquina 1 e a sua máquina 2? Exercício sobre as máquinas, anote aí. Exercício número 1. Em quantos pontos de contato a minha mensagem está chegando no meu cliente na máquina 1? Anota aí. Em quantos pontos de contato a minha mensagem está chegando no meu cliente na máquina 1? Será que a sua mensagem só está chegando no Instagram e ainda mais ou menos? Será que a sua mensagem só está chegando na fachada do estúdio? Ou será que você tem relacionamento de network com outras empresas? Será que você está em convenção? Olha o potencial que a convenção tem para gerar negócio máquina 1 e máquina 2. As convenções de tatuagem, há anos, eu vou desde os anos 2000 nas convenções de tatu no Brasil. Eu já participei de várias convenções, já ganhei vários prêmios, já fui em vários formatos, participei de todas as Tattoo Weeks. E o poder que uma convenção tem de potencializar a sua máquina 1 e sua máquina 2 e mudar para sempre a sua carreira e a consistência do seu estúdio é absurdamente subestimada. É absurdamente subestimada, porque a grande maioria dos tatuadores, e tá tudo bem se esse for o seu jogo, estão indo lá ou só para ganhar prêmio, ou só para se divertir, ou só para fazer trabalhos e pagar aquilo que ele investiu na convenção, porém sem manter relacionamento futuro com o cliente. Então você tem que entender quais são os seus pontos de contato da máquina 1, relacionar todos eles e começar a ganhar presença se realmente está sendo eficiente. E outro aspecto fundamental, começar a perceber a partir de agora por que será que você não tem tantos clientes quanto você gostaria. Por que será que o concorrente, que faz pouquíssimo tempo que tatua, está crescendo e você não? Será que ele está fazendo uma máquina 1 melhor que você? Será que ele está fazendo uma máquina 2 com muito mais excelência e dedicação? Ele pode não ter a mesma técnica que você, ele pode não ter a mesma experiência de mercado com você, mas ele pode ter uma dedicação com o cliente completamente diferenciada, que faz o cliente máquina 2 recomprar e recomendar brutalmente o trabalho dele. Questão número 1, então, máquina 1, em quantos pontos de contato a sua mensagem está chegando no seu cliente. E questão número 2 é a seguinte: o que você está fazendo na sua máquina 2 para manter o relacionamento com o seu cliente? O que você está fazendo na sua máquina 2 para manter o seu relacionamento com o seu cliente? E aí, Instagram, está conseguindo acompanhar? Vamos que vamos. Se tiver dúvida, pode mandar e vamos que vamos. Agora, eu vou dar um hack muito importante para vocês. Eu vou ensinar quais são os 5 ciclos que faz essa máquina 1 e máquina 2 e esteira perpétua funcionar perfeitamente. Esses 5 ciclos eu vou ensinar no meu segundo treinamento no final do dia. No final do dia eu vou ensinar então os 5 ciclos que faz essas duas máquinas funcionarem em perfeita harmonia. Mas ganhe bastante presença. Usa esse bloco no final dessa primeira parte do meu treinamento até o segundo bloco para colocar na sua mente brutalmente o que é isso aqui. Máquina 1 e máquina 2. Responder todas as perguntas que eu anotei para você, todas as questões que eu fiz. E aí no final do segundo treinamento eu vou ensinar os 5 ciclos para fazer essa máquina funcionar em perfeita harmonia, tá bom? Vamos lá, 3 coisas que você precisa fazer com o seu marketing. Anota aí, 3 coisas que você precisa fazer com o seu marketing. Número 1, desenvolva uma linguagem de marca que comunique claramente a sua proposta. Desenvolva uma linguagem de marca que comunique claramente a sua proposta. Lembra que eu falei de posicionamento e diferencial? Você precisa se posicionar de maneira completamente diferenciada do mercado. Não só com o seu trabalho, não só com a sua técnica, mas com a maneira com que você comunica ele. A maneira com que você comunica o seu trabalho
tem que estar de uma linguagem compreensiva para o seu cliente e não somente para outros tatuadores. 80% dos tatuadores, e eu me incluía brutalmente nisso, e minha vida só mudou quando a minha chave mudou, comunica para outros tatuadores e não comunica para os clientes. E talvez isso prove por que no seu Instagram só tem outros tatuadores. E talvez isso prove por que você não tem tantos clientes quanto você gostaria. Porque a linguagem que você está comunicando é para atrair outros artistas e não cliente qualificado. Sempre, sempre, anota aí. Se você não está atraindo cliente qualificado, não existe fator externo, não existe algoritmo do Instagram, não existe pandemia, não existe falta de noção do cliente que seja responsável. A responsabilidade disso estar acontecendo é porque você não está comunicando em uma linguagem que o seu cliente entenda e perceba que você é a melhor opção para ele. Então, questão número 1, anote aí. Desenvolva uma linguagem de marca que comunique claramente a sua proposta, de uma maneira que o seu cliente entenda. Segunda coisa que você precisa fazer de qualquer jeito, o mais urgente possível no seu marketing. De qualquer jeito, não estou dizendo para fazer de uma maneira relaxada, mas que você tem que parar tudo e pensar em fazer essas 3 coisas antes de tentar comprar o próximo workshop de técnica, antes de tentar aprender um pouquinho mais, porque talvez aquilo que você já saiba hoje, o seu cliente está sedento para comprar o seu produto e o seu serviço, mas ele não está tendo a clareza de visão. Ponto número 2. Padronize todos os seus pontos de contato. Padronize todos os seus pontos de contato com o seu valor de marca. Deixe uniforme. A maneira com que o cliente encontra você no Instagram é a mesma maneira que ele te encontra no Facebook, se o seu público estiver no Facebook. A maneira com que você se comunica em uma convenção é a mesma maneira com que você se comunica no Instagram. A maneira com que está construído o seu negócio é da mesma maneira que você está vendendo no Instagram. A maneira com que está a fachada do seu negócio, ponto de contato. Toda vez que um cliente passa a pé, com que ele passa de carro e ele olha, ele vai se lembrar se é você ou não. Porque o que acontece? Se o seu cliente olhou para você no Instagram, absorveu a sua marca uma vez, ele gerou uma memória subconsciente. Se o seu cliente viu em uma outra plataforma a mesma marca, com a mesma linguagem, ele gerou uma outra memória subconsciente. Se ele passou na frente do seu estúdio e viu o mesmo padrão, ele gerou uma terceira memória subconsciente. Isso fica gravado. Se ele vê um outro artista uma vez e ele não vê mais a mesma consistência, ele não gerou o mesmo nível de memória subconsciente. E presta bastante atenção, isso vem da pré-história. Nós tendemos a confiar em quem nós temos familiaridade. Esse é um dos gatilhos mais poderosos que tem gravado na nossa bio, no nosso sistema operacional, familiaridade. Então, se ele viu você várias vezes e ele viu seu concorrente poucas vezes, mesmo que ele não queira, subconscientemente, que é aquela nossa mente instintiva que age mais rápido, vai fazê-lo, né, o seu cliente tendenciar que você é mais confiável que ele. Isso é um dos motivos do porquê, às vezes, o casamento tá fudido, os relacionamentos não estão funcionando e as pessoas não conseguem se desconectar, porque é familiar. E a nossa mente, ela tem 2 funções principais para o ser humano, que é o quê? Reproduzir e sobreviver. E toda vez que você é colocado em risco de não reproduzir e de não sobreviver, o seu sistema operacional, sua mente subconsciente, ela age, ela atua. Então, quando você tem familiaridade, a sua mente, então, ela tendencia que você está seguro. Então, ela confia e você nada de braçada e você aumenta muito a credibilidade que a sua marca tem perante o seu cliente, tá bom? Esse contexto que eu passei é denso, tá? Ele é muito denso, mas você tem que ganhar bastante presença. Segundo aspecto, padronize todos os seus pontos de contato. Terceiro aspecto, crie uma estratégia de distribuição eficiente e consistente. Não adianta você fazer posts pulverizado. Não adianta você só postar resultado de tatu que é sempre mais do mesmo. Nós estamos aí no 2º país que mais tem conteúdo no Instagram, que mais as pessoas estão no Instagram. E o Instagram vem do quê? De instantâneo. Ele some da timeline muito rápido. Então, se você não tem diferenciação, se você não tem valor de marca, se você não tem uma estratégia consistente, você vai desaparecer da mente do seu cliente. Então, vamos lá. Número 1, desenvolva uma linguagem de marca que comunique claramente a sua proposta. Número 2, padronize todos os pontos de contato. E número 3, crie uma estratégia de distribuição
eficiente. Tem alguma pergunta aí já de antemão que dá pra gente responder? Ah, muito bom. Vamos lá, pergunta do Diego Bispo. Gostaria de perguntar como conseguir os primeiros clientes. Muito bacana. A primeira coisa, para você que está começando, para você que quer pegar os primeiros clientes, conquistar os primeiros clientes, você está a quilômetros de distância de quem já tem muito cliente não qualificado, porque você pode começar do jeito certo. Então a primeira coisa que eu peço que você faça, que tipo de cliente você quer? Defina isso, porque de nada adianta você aprender uma estratégia que vai te encher de cliente, principalmente quando você está começando, e esse cliente te sugar, e esse cliente então não entender a sua proposta. A primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é o cliente que você quer, qual é o cliente que te valoriza. E obviamente dentro da tatuagem, a primeira coisa que as pessoas vão falar para você é: faça alguns trabalhos gratuitos, tire uma boa fotografia e poste as fotos dos resultados. Ok, isso pode fazer muito sentido, mas lembra tudo que eu falei aqui. Você está comunicando através dessa foto uma mensagem clara que você é um bom profissional para esses primeiros clientes? Você está publicando coisas que é igual ao que todo mundo está fazendo ou não? Se a gente for falar de estratégia de doar alguns trabalhos e de fazer um portfólio de foto, eu recomendo que você jamais pulverize, tá bom? Não faz uma tatu e posta, faz outra tatu e posta. Cria um portfólio, cria uma coisa bonita. Crie, de repente, suas 10 joias principais. Faça 15, 20 tatuagens, seja lá o que for. Mas para você extrair 10 grandes joias e apresente de uma forma diferente. Apresente uma bio no seu Instagram, por exemplo, se você quiser capturar por lá, de uma forma diferente. Sempre cobre pelo seu trabalho, tá? Quando você não cobra pelo seu trabalho, mesmo que seja um mínimo, você ancora na mente do seu cliente que ele não tem valor. E isso vai se perpetuar por muito tempo. Então, se você quer usar a abordagem de fazer tatuagens para construir portfólio, faça com essa estratégia, tá bom? Faça com a estratégia de criar um portfólio bonito, diferenciado, e aí depois que você tem esse portfólio bonito, você solte com consistência. Porque se você soltar isso de forma pulverizada, vai acontecer que os próprios algoritmos não vão entregar para sua audiência e as pessoas não vão perceber que tipo de artista você é. E eu recomendo que, além de você postar resultados de tatuagem, você entregue coisas que têm valor para o seu cliente. Faça uma lista. O que você acredita? Quais são os atributos que você acredita que você tem, tá? Mineração de dados. Vamos minerar alguns dados. Qual que você acredita que são os atributos que você tem e diferenciais para que o seu cliente valorize você, para que ele escolha você? Faça essa lista e comunique essa lista de atributos para conquistar os seus primeiros clientes. Não é só o resultado. O resultado, ele é o quê? Ele é a estratégia que é tangível, que ele pode ver. Mas quando você gera conteúdos, quando você gera diálogo, que você potencializa esses atributos e uma vez entendendo que esses atributos são valorizados pelo seu cliente, você vai começar a atrair os primeiros clientes. Mas o mais importante é consistência. Mesmo que você precise fazer bastante trabalho nos bastidores para depois colocá-los então no jogo, colocar no palco com consistência, faça dessa forma que é a melhor maneira, tá bom? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Tá destravado aqui? Obrigado. Pela live do YouTube já foi. Então, resultado, então vamos lá. Alguém do Instagram quer fazer alguma pergunta? Aproveitem, pessoal, aproveitem. Aproveitem que o primeiro bloco do treinamento logo acaba. Uau, bastante gente conhecida seguindo no Instagram, hein? Alguns Mindlotus, algumas pessoas que já fizeram treinamento. Bom, vamos que vamos. Qual o nome do rapaz? Marco Treviso. Quem clicar então no QR Code que está na tela vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp e no final da Tattoo Week, depois que terminar o evento online, eu vou entregar o material dessa live, tá bom? Eu vou entregar os pontos principais desse treinamento que eu estou passando para você se lembrar, para você fazer os exercícios, tá? Bom, vamos lá. Você precisa entender que existem 3 tipos de público. Oi. Tô mandando aqui, ó. Como fazer para criar uma identidade visual se você não quer botar sua cara? Ah, muito legal.
Como fazer para criar uma identidade visual se você não quer botar a sua cara? Senhoras e senhores, eu estudo muito marketing ao longo do tempo e eu estudo com profissionais de dentro e de fora do Brasil, tendências de mercado e inúmeras coisas. E uma coisa que vai acontecer logo no Brasil é o seguinte: marca pessoal. As pessoas não querem mais se comunicar somente com uma instituição, elas querem se comunicar humano com humano, tá bom? Então, se você não quer colocar a sua cara, você está perdendo um potencial absurdo de gerar uma conexão. Porque quando você é a sua marca pessoal, se você muda o seu estúdio, a pessoa vai atrás de você. Se você muda o seu estilo, boa parte dos seus clientes vão atrás de você. Se você hoje trabalha para algum estúdio e de repente você precisa sair desse estúdio, as pessoas vão atrás de você, elas não vão atrás da instituição. Então, se você não quer colocar a cara, tudo bem. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que você perde um potencial absurdo de valor de marca pessoal. E valor de marca pessoal é o que mais dura ao longo do tempo. Lembra que eu falei que eu criei um método de marketing para tatuadores e body piercers e esse método expandiu para outros limites? As pessoas que compram o Marco Treviso fora do mercado da tatuagem não querem saber se eu sou tatuador, não querem saber se eu criei um método de marketing, se eu tenho uma empresa focada em tatuadores, porque é a minha marca pessoal que elas estão comprando. Então eu recomendo fortemente, caso você não queira construir em cima de você colocar a sua cara, você pode usar texto, você pode usar fotos de alta qualidade, você pode fazer conteúdos de vídeos institucionais, você pode usar uma gama de conteúdos sem que você coloque a sua cara e o seu nome no jogo, mas você está perdendo um potencial absurdo. Tudo que eu falei desde o começo desse treinamento se aplica para quem quer colocar o rosto mesmo na câmera, para quem quer estar em cima do palco, brilhando ali. Isso não significa que você precise fazer isso, tem pessoas que realmente são mais reclusas, mas alguma coisa tem que aparecer consistentemente, tá? E aquilo que eu falei, familiaridade. É muito mais fácil você se familiarizar com uma pessoa do que com uma empresa. Quando você pensa na Apple, quem que você pensa? Você pensa em Steve Jobs. Quando você pensa na Tesla, você pensa em Elon Musk. Você pensa, existem marcas, obviamente, que a marca se tornou forte, mas quando você quer atestar aquela credibilidade, quando você vê um mestre por trás dela, você está vendo a figura humana em questão. Então eu recomendo fortemente que você tente de alguma maneira colocar a sua personalidade no seu conteúdo. Mas se realmente esse jogo não for para você, se você sentir que não tem como, não é aquilo que você gosta de fazer, ou você elege uma pessoa para ser a cara do seu negócio, mas ela vai carregar a sua audiência se um dia ela vai sair, ou você cria a sua marca institucional. Mas sempre entenda que o seu cliente vai estar atrelado à marca institucional e não à marca pessoal. Eu vi uma pergunta também que foi feita, quais que são os melhores estilos, né? Os estilos que conseguem causar mais atração de cliente, é isso? Você falou, tem algum estilo de tatuagem que está mais em alta do que os outros? Tá, isso sempre vai acontecer. Eu recomendo fortemente que tudo que você coloque no seu marketing venha de dentro para fora. Venha de quem você é, daquilo que você quer entregar e não das tendências que você está vendo você absorver. É óbvio. Quando você conecta aquilo que você é, aquilo que você tem como artista, que você tem como profissional, com as sacadas que estão acontecendo no mercado, com o formato de consumo, com a linguagem de consumo, com os tipos de vídeo, colocando sempre o seu tempero e o seu diferencial, você consegue unir e conseguir uma boa atração de clientes e uma perpetuação. É muito importante você estar de fato ciente da mudança de mercado, de quais são as tendências, mas jamais ancore o seu estilo, jamais ancore a sua empresa, jamais ancore a sua marca pessoal, jamais ancore a sua tendência no que está acontecendo agora. A gente costuma dizer na tatuagem que tem as tatuagens do ano. Todo ano tem algum estilo ou alguma tendência que bomba. E no outro ano essa tendência cai. Então se você ancorar todo o seu marketing e toda a sua estratégia nessa tendência do ano, o que vai acontecer é que quando essa tendência abaixar, você vai perder. Sabe por quê? Porque os clientes que você está atendendo por tendência são os clientes que se tatuam por tendência. Então, a hora que a tendência mudar, esse cliente vai mudar e vai procurar profissional de outra tendência. E aí eu te pergunto, você quer realmente ficar
passeando por cada tendência de mercado toda vez que muda e mudar o seu estilo, ou você vai querer construir uma carreira sólida e consistente e se adaptando e evoluindo cada vez o seu trabalho para essas novas tendências e novos formatos de consumo. Eu recomendo fortemente que seja isso que você faz a partir de agora. Um monte de pergunta aqui também. Não, algumas coisas a gente pode anotar e aí depois a gente faz um perguntas e respostas. Mas manda ver, pode mandar. Gente, pra quem tá perguntando, o nome dele é Marco Treviso, tá? É o Marco. Marco Treviso tem o QR Code na tela, qualquer coisa na tela do YouTube. Legal. Pergunta da Thalita Pereira, excelente pergunta. E uma das atitudes mais difíceis que você vai ter na sua vida. Como eu faço para subir o valor da minha tatu sem afastar clientes antigos? Obrigado. Você vai ter que tomar uma decisão. Você quer ser valorizada por quem realmente te valoriza ou você quer valorizar quem realmente não te valoriza? Porque se você valorizar os clientes antigos que não te valorizam, com certeza você está sabotando a sua carreira, com certeza você está sabotando o seu estúdio, com certeza você está colocando a sua saúde financeira em risco, colocando a saúde da sua família em risco. Veja bem, é óbvio que quando a gente começa a tatuar, a gente cobra um valor mais barato e a gente atrai um tipo de cliente e esses clientes estão perpetuando. Mas eu tenho clientes que se tatuou comigo há 20 anos atrás e que hoje paga o topo da minha sessão e ele se sente extremamente ofendido se eu tento abaixar o preço só porque ele é antigo. Então entenda uma coisa, os melhores clientes não pedem desconto. Os melhores clientes, eles não choram se você aumenta o preço. Pelo contrário, os melhores clientes não compram de você pelo preço. Eles compram de você pelo quem você é, pelo que você entrega. Então você tem que tomar a difícil decisão de cortar os clientes se eles não quiserem subir a barra com você. Porque o seu trabalho evoluiu, o seu negócio evoluiu, os preços subiram absurdamente e o seu cliente tem que entender isso e subir. Por quê? Porque a cerveja que ele toma aumentou o preço e ele vai reclamar com o dono do bar, porque a calça que ele veste aumentou o preço e ele vai deixar de vestir a calça. Não, esse tipo de coisa acontece só com o tatuador, porque se ele não te valoriza, ele não merece ser o seu cliente. Eu tenho um cliente que fez um treinamento comigo e ele veio me falar que ele tinha muitos e muitos clientes ruins. E no segundo bloco dessa live eu vou falar sobre como identificar os clientes, tá bom? E ele falou que só tinha clientes ruins e ele falou, o que eu faço? Eu estou quase entregando os pontos, eu não estou fechando as minhas contas. Eu falei, Felipe, tome a decisão. Você vai parar de se comunicar para o seu cliente ruim e você vai se comunicar somente para aqueles clientes bons. E eu disse, se prepara, porque é possível que você praticamente passe fome por 2 semanas no mínimo. E você tem que resistir isso. Por quê? Se você está atraindo clientes ruins, é porque você está se comunicando para clientes ruins. E nesse momento acontece uma osmose. Quanto pior é a sua base de cliente, pior são os clientes que você atrai. E o Felipe mudou a comunicação dele 100% para os melhores clientes. Depois de um tempo, ele veio para um outro treinamento. O primeiro foi a Masterclass Tatuí, que é a primeira Masterclass. Depois ele comprou meu treinamento de atração avançada. E lá ele chegou e falou que aquilo que eu falei para ele mudou a vida dele. E de fato, por 2 semanas, ele quase passou fome. E ele disse, eu confio no método, eu vou confiar no que o Marco falou e vou seguir firme. E ele seguiu firme e hoje ele está abrindo um estúdio que é focado somente em clientes premium. Ele só atende clientes que pagam o preço dele e hoje ele não tem mais cliente que não pague. E quando um cliente chegar em você e não quiser pagar o seu preço, você tem que dizer não. Essa minha postura faz a Mind Lotus não vender produtos, não vender cursos por preço. A gente vende por qualidade e nunca, nenhum cliente meu, desde o meu produto de entrada de R$100 até a minha mentoria de 12 mil, reclamou do preço. Todos os meus clientes compram porque eles sabem aquilo que eu entrego. E eu não aceito trabalhar com os piores clientes porque o que eu entrego é o melhor conteúdo. Assim como a melhor tatuagem que você entrega, independente do nível que você esteja, eu sei que você se dedica para entregar a melhor tatuagem do mundo e você precisa e merece os melhores clientes. Show. A última pergunta aí para nós fechar o primeiro bloco é... Última pergunta, bora. O que fazer para não baixar os valores durante a pandemia? O que fazer para não baixar os valores durante a pandemia? Aconteceu esse fenômeno do desconto na pandemia. E isso aconteceu principalmente, o primeiro fator,
Porque os negócios não tinham alicerces sólidos, não tinha fluxo de caixa, não tinha máquina 1 e máquina 2 funcionando direitinho e por não ter todo esse background, foi obrigado a abaixar o preço. E quando você abaixa o preço, você captura o quê? Cliente zumbi, cliente que te escolhe por preço. Cliente que te escolhe por preço te troca, independente da qualidade que você entrega. Então, para você não abaixar o preço, você precisa, primeiro de tudo, desapegar do cliente ruim, focar no cliente bom. Segundo, comunicar o valor do que você entrega, o valor. Lembra que eu falei, lembra do platô da técnica? Chega um momento que ele não consegue enxergar mais o quanto aquilo tem diferença de valor. É a hora de você comunicar outras coisas, a sua experiência, o seu atendimento, o seu pós-atendimento, sua máquina 1, sua máquina 2, o seu brand, a sua marca. E quando você começa a direcionar o foco do seu cliente para o valor que você entrega e não para o preço que você cobra, você nunca mais vai precisar abaixar o preço. Vou falar mais uma vez. Quando você direciona o foco do seu cliente para o valor que você entrega e não para o preço que você cobra, esse cliente não te pede desconto e você não abaixa o preço. E para finalizar esse bloco é o seguinte: como que você vai comunicar valor para o cliente que não te valoriza? Como que você vai comunicar valor para o cliente de nível C? O cliente de nível C só vê preço. Então você está ralando, você está construindo o melhor estúdio, você está estudando, comprando os melhores equipamentos, mas a única coisa que ele pergunta é o preço. Então não adianta. Enquanto você não desapegar dos clientes ruins, nada que eu estou te falando aqui vai fazer sentido. Você precisa melhorar a qualidade do seu cliente e você precisa comunicar o seu valor. Porque quando você comunica o seu valor, o cliente bom vê e o cliente ruim desaparece, porque o cliente ruim, ele quer só o preço. No segundo bloco da live, eu vou ensinar então os 5 elementos, tá? Os 5 ciclos que fazem a máquina 1, a máquina 2 e a esteira perpétua funcionar em perfeita harmonia. E eu vou ensinar para você também a estratégia da lista, a estratégia das 3 listas para você pontuar os 3 formatos de cliente que você tem, nunca mais trabalhar com o cliente zumbi, poder focar no cliente A, e eu vou dar um hack para você já te adiantando que é muito importante você estar aqui. Eu montei um estúdio sem ter R$1, eu montei um estúdio sem fazer nenhuma conta de cartão de crédito, de empréstimo, de pegar dinheiro com o cunhado, que é normalmente o que as pessoas fazem, usando a estratégia da lista. Eu montei um estúdio no Conjunto Nacional, prédio histórico de São Paulo, sem ter R$1, criando a estratégia da lista que eu vou compartilhar com vocês, fazendo uma campanha, levantando todo o dinheiro que eu precisava e montando o estúdio à vista e só trabalhando com os melhores clientes. Então eu recomendo fortemente que você continue aqui na Tatuíque, olhe cada detalhe, olhe a parte técnica sim, entenda que é um grande alicerce, mas fique até o último treinamento porque ele está só começando e o segundo bloco vai estar incrível. Qualquer dúvida que você tiver, manda que a gente vai tentar salvar todas as dúvidas e tirar essas dúvidas para você. Então, é isso aí. É isso. Para você que está no Instagram, entra lá no nosso YouTube, se inscreve lá que o Marco vai voltar aqui ainda hoje, né, Marco? Para dar o segundo bloco do workshop dele. E vocês que estão aí assistindo a gente, mais tarde a gente está aí também. Perfeito. Por aqui, né? Mas é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, espero ter gerado o máximo de valor possível e a gente se vê em breve. Valeu, obrigado.